chefe Rodriguinho é um dos mais experientes dirigentes da região de São Paulo, é executivo de marketing, trabalha com inteligência de mercado, é mestre pioneiro no Grupo Escoteiro Birajara, em Mogi das Cruzes, né? É mais um dos formadores, como disse para vocês, tem aquele currículo longo que a gente tem que dar uma resumida para caber no slide, né? E ele foi convidado a estar conosco justamente para falar da Unidade de Segurança em Atividades 2. Bom dia a todos, os cursantes, né? Estou vendo alguns rostos conhecidos aí, outros não tão conhecidos, mas para mim é um prazer muito grande estar aqui para falar com vocês, né? E vou até testar uma nova forma de apresentação, então se vocês puderem me ajudar, e se não der exatamente como a gente está planejando, a gente tenta ajustar aí, mas o objetivo é sempre melhorar, né? Na verdade, eu quero ver se vocês estão vendo no meu vídeo uma série de, como se fosse um efeito de floresta, alguma coisa assim. Então, tá bom. E dá para ler o que está escrito, dá para ler, né? Não tá, porque para mim está aparecendo invertido, né? Mas para vocês está escrito segurança. Muito bom. Aí a galera tá boa, já está sinalizando, né? A ideia aqui, eu não vou. A ideia aqui é a gente viajar dentro do processo de segurança, né, do movimento escoteiro. Nós estamos aqui no curso intermediário, alguns já devem ter feito preliminar faz algum tempo, mas lá tá, é uma coisa que a gente fala bastante no preliminar, é que a segurança é a primeira preocupação do escotista e dirigente do movimento escoteiro, né? A segurança dos nossos jovens, né? E até também dos nossos adultos também, com toda certeza. Então, para tentar aproveitar um pouco melhor, quem quiser colocar a minha tela de forma maior aí no vídeo de vocês, eu acredito que vai ficar um efeito bem bacana, espero que sim, se não, a gente vai aprendendo junto. Mas quando a gente fala de segurança, principalmente, né, como eu disse, tem que ser a primeira preocupação do escotista e dirigente. Por quê, né? O escotismo em si, ele tem uma gama de atividades, como até algumas foram faladas aí pelo chefe Luciano, das mais diversas, né? Em sua grande maioria no ar livre. E quando a gente fala de segurança e tem uma preocupação com segurança, isso é uma coisa que a gente tem que virar um processo dentro do grupo escoteiro, tem que virar uma sistemática. E dentro das sessões de vocês tem que ser uma coisa tão feita regularmente que, assim, ela tem que acontecer automaticamente. Pensou-se em uma atividade, já se pensa no processo todo de segurança, né? E com isso a gente vai discutir algumas coisas, fazer algumas brincadeirinhas em relação a isso e tentar dar aí os primeiros passos em relação ao cuidado com a segurança, né? Então, você enquanto chefe de sessão, e isso qualquer sessão, pessoal, qualquer sessão que você esteja. Então, lobinho, escoteiro sênior e pioneiro também. O chefe Luciano falou muito bem aí que o pioneiro ele tem um protagonismo muito maior, uma liderança em suas atividades, e é quase que total. E esse quase pega exatamente no ponto da segurança. A brecha aí é o ponto de segurança. Então, você, enquanto mestre pioneiro, mesmo lidando com jovens que já são maiores de idade, já são reconhecidos por lei, você tem a responsabilidade em relação à segurança deles. E olhando nos outros ramos, né, lobinho, escoteiro e sênior, também é lógico que essa avaliação do chefe de sessão ela se faz necessária. Então, eu gosto sempre de colocar essa parte de segurança da forma mais simples possível, mas diretamente aos fatos. Primeiro ponto, sempre identificar os riscos. Segundo ponto, eliminar esses riscos. Terceiro ponto, reduzir os riscos que não podem ser eliminados. E o quarto ponto, treinar os participantes. Então, antes de iniciar qualquer processo, esses 4 itens têm que estar na sua mente. Se você quer fazer com a sua tropa escoteira uma travessia de um rio, você tem que, se eles vão, sei lá, atravessar
o rio com um coráculo, alguma coisa assim, você tem que entender se eles estão preparados para isso, se eles sabem montar o coráculo com segurança, se eles sabem fazer todo esse processo. Isso é o treinar os participantes. E também em relação aos chefes. Qual que são os riscos? Poxa, o rio pode estar muito cheio, o rio é muito fundo. Pô, se o rio é muito fundo, o que você pode fazer para eliminar isso? Preciso ter colete para todo mundo, né? Qual que são os riscos que podem ser eliminados? Ah, tem uma parte ali do rio que é mais rasa, que eles vão atravessar que é mais rasa, no fim dá até pé, né? Então, pode ser feito lá. Identificar os riscos, ver aonde pode ser feita a atividade. Então, que eu fiz de baixo para cima, mas a ideia é sempre do 1 ao 4, para que vocês tenham primeiro essa visão. Tá? A atividade escoteira é uma coisa maravilhosa. E se o jovem volta de alguma forma, não com 100% sua integridade inicial realizada, com certeza essa atividade falhou, por mais legal que ela tenha sido. Então, isso é importante, a gente identificar os riscos nesse processo de segurança. E a partir daí, como eu falei, a gente entender aonde é a responsabilidade do escotista e do dirigente institucional. Tá? Ambos têm responsabilidades, ambos têm coisas a serem feitas, né? E aí, aqui a gente tem, até vou ler para vocês para que fique muito claro. Autorização para as atividades externas tem que ter conhecimento e assinatura do chefe de seção responsável, que é o chefe daquela seção, pela atividade do diretor técnico ou diretor de métodos, alguns grupos ainda estão ajustando a nomenclatura, mas na prática é essa pessoa que está com a responsabilidade do presidente de grupo e, quando se for uma atividade distrital ou regional, das dirigências que esses níveis têm. Então, ou do coordenador distrital, ou do diretor técnico da região, ou diretor de método. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Todo mundo tem que estar envolvido, todo mundo tem que estar sabendo. Quando a gente traz para uma realidade de grupo escoteiro, é inconcebível, né, ter uma atividade que a diretoria do grupo não sabe o que está acontecendo. Isso é um erro. Se o chefe de seção está fazendo isso, minha sugestão é manda esse cara embora e arranja outro para ficar no lugar. Porque não pode acontecer em hipótese nenhuma. Não tem abertura de exceção. A autorização da atividade tem que ser conhecimento da diretoria do grupo e do chefe de seção. Então, também... mas e a atividade, por exemplo, no ramo escoteiro? Tem atividade escoteiro, sempre tem atividade de patrulha que o chefe não está acompanhando. Né? Ela pode ser feita sem a presença do chefe. Com certeza, isso está previsto, isso acontece, mas não está dizendo que é sem o conhecimento da diretoria. Se tiver acontecendo uma atividade, um acampamento de patrulha, sem o chefe, que isso está previsto no nosso programa, a diretoria tem que estar sabendo com certeza. E isso para todas, desde uma atividade bem simples, uma caminhadinha, ou vamos ali na praça plantar uma árvore, até, lógico, acampamentos e atividades de maior porte. Então, isso não é opcional, é o primeiro ponto que a gente, enquanto chefes de seção, tem que ter isso muito claro na cabeça. Vocês vão terminar o intermediário aí, vão estar, quando completarem o nível básico, vão estar aptos aí a dirigir sessões nos seus grupos escoteiros. Então, saibam que sempre é responsabilidade do chefe de seção ter autorização. Tá? Não é só informar, mandar um WhatsApp, chefe, amanhã a gente vai acampar. Tem que ter autorização da diretoria do grupo. A diretoria tem que falar, está autorizado, pode ir acampar. Tem que ter alguma coisa assim, um e-mail, um formulário, mas alguma coisa tem que ter. Por quê? Se a diretoria do grupo, enquanto responsável, não se sentir segura para isso, ela pode bloquear a atividade sem problema nenhum. Tá? Então, a sua função enquanto chefe de seção é criar essa segurança na diretoria do grupo. E como que você faz isso? Só falando aqui um pouco do amparo legal, né? Principalmente que é necessário ter uma autorização por escrito dos pais responsáveis legais do jovem
pais e responsáveis legais do jovem. Isso é importante. Porque às vezes o jovem tem um irmão lá de 19 anos, assinou a autorização dos pais. Ele não é o responsável legal para aquele jovem, ele é só o irmão mais velho. Tá? Então, civilmente, a gente precisa ser. Né? Às vezes uma avó assinou a autorização. Ela também não é, a não ser que tenha isso legalizado, tenha isso finalizado de forma legal, tenha um documento comprovando e tudo mais. Se não, os pais, a princípio, são os responsáveis legais. A gente tem caso de pai de jovem separado. Você tem que saber quem que é o que tem a tutela do jovem. Para quê? Para que esse seja o responsável pela assinatura de todas as autorizações. É claro que todo esse saber todas essas informações é muito mais uma coisa a diretoria do grupo tem que também estar informando isso para vocês. Mas vocês, enquanto chefe de sessão, estão acompanhando a vida do jovem ali. É fácil saber isso. Né? E aqui tem os códigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma coisa que eu gosto de lembrar sempre, não é porque está autorizado pelos pais que exime vocês, os cotistas e os dirigentes, das responsabilidades civis e criminais em caso de acidente. Então, o jovem foi lá, perdeu um braço, não tem problema, estava autorizado. Não é por aí, tá bom? Nesse caso, você tem a sua responsabilidade, sim, de qualquer forma. A autorização só te evita outros tipos de problema. Que eu já vi chefe pensando, não, como está autorizado, então pode, se acontecer alguma coisa, o importante é que tenha autorização. Isso não significa nada. A sua função enquanto chefe é que nunca aconteça nada, nunca tenha nenhum problema. Seguindo um pouco aí, e eu vou falar de um tema que pode ser até meio besta, mas infelizmente a gente tem visto uma recorrência desses casos. Né? A gente tem aí uma coisa que é a caixa de primeiros socorros, uma coisa bem simples. Infelizmente, a gente vê que alguns chefes acabam indo para atividade sem ela, achando que tudo vai dar certo, torcendo, né, para que tudo dê certo. E aí, quando não dá, você acaba ficando pego desprevenido. Quando a gente fala de uma caixa de primeiros socorros, e a gente vai até brincar um pouquinho com esse tema, né, a gente tem que sempre lembrar, que a prescrição médica não é responsabilidade do chefe. Tá? Isso ele tem que ter uma receita, tem que ter um médico. Mas meu chefe é médico aqui. Não, mas ele não é o médico do jovem. Tá? E, inclusive, ele mesmo vai te falar isso. Ele fala, eu não posso prescrever. Né? Se for um médico responsável, ele vai falar dessa forma. Né? Agora, o jovem... então, assim, você teve um corte, alguma coisa, raspou, cortou um pouquinho, alguma coisa ali, isso não é um medicamento que você vai ingerir. É lógico, você pode passar um iodo, fazer uma limpeza, colocar um curativo. Né? Agora, não, o jovem está com uma dor de cabeça, vou dar aí um remédio para ele. Isso não pode ser feito, a não ser que esteja escrito na autorização, na ficha médica desse próprio jovem. Né? Isso assinado pelo pai. Ele pode tomar remédio para dor de cabeça. Senão, você tem que ter essa autorização. Mas é só uma dor de cabeça. Não é isso não, pessoal. De repente, se dá o azar, se o jovem é alérgico, você vai criar um problemão e pode até criar problemas irreversíveis. Que no caso aqui a gente chama de morte. Tá? Então, é esse o cuidado que vocês têm que ter enquanto escotistas aí do movimento escoteiro no uso da caixa de primeiro socorro. Mas ela tem que ter, por exemplo, se o jovem estiver passando mal, ter um termômetro para saber qual que é a temperatura que ele está, se ele está tendo febre, isso é necessário. Não dá só para ser naquele, bota a mão na testa e sente quanto que está. Não, bota o termômetro lá. O jovem está com febre. O que vai fazer? Vai sair da atividade, vai tirar ele da atividade, vai levar ele ou de volta para casa ou para o hospital. Se for para o hospital, já avisa os pais no caminho que você está indo para o hospital. O pai está lá no hospital junto com você a hora que você chegar. Mas isso é um tipo de coisa que tem que ter. Né? E é uma coisa assim, não termômetro, é para você saber se seu jovem está ou não com febre. Mas ele está com febre, vou dar o remédio da febre.
volta naquele mesmo problema. Eu preparei uma brincadeira aqui para vocês. Eu vou colocar aqui no link. Vamos ver se abre aqui. Que é falando um pouquinho dos itens necessários numa caixa de primeiro socorro, só para a gente ter isso muito claro para todos. Deixa eu só pegar o link aqui. Vou colocar o link aqui no chat. É um grande caça-palavras, tá? Agora que eu tô vendo aqui o chat aqui, oi Glaucia, saudade também, faz tempo que não te vi, hein? Muito bom. Chefe Juliana colocando aqui, né? Uma coisa muito importante também, as dificuldades das chefias. Pessoal, cliquem aí no link, tentem fazer esse joguinho aí, ele classifica quem fez em menos tempo. Vamos ver se a gente consegue aí achar os itens da caixa de primeiros socorros, nesse caça-palavra. Você só tem 5 vidas, se você errar, já era. Podem acessar o link, vou colocar novamente para facilitar aqui se é a última mensagem. Camila falou que não está entrando, consegui. Tenta de novo, Camila. Ver se dá. Os outros estão conseguindo? Tatiana tá com cara já até que tá finalizando praticamente. Ah, tá. Acho que a Camila falou que não estava conseguindo entrar na sala. Né? A princípio ele tem uma contagem regressiva também. Vamos lá, pessoal. Coisas básicas de uma caixa de primeiro socorro. Bem simples. Ao fim do jogo ele exibe as respostas, mas eu quero ver se vocês conseguem em 5 minutinhos fazer esse desafio. O pessoal tá com a cara de concentrado aí, hein? Tá difícil achar essas palavras. A gente tá acabando, os que já começaram. Ele classifica por quem faz mais correto em menos tempo.
Vamos lá, pessoal. Todo mundo conseguiu? Quem terminou? Qualquer coisa eu deixo o jogo aberto até o final aí do curso para vocês terminarem. Você acha que ficou muito difícil isso aí, hein, Luciano? Quantas palavras são, chefe? Deixa eu ver aqui no resultado. Peraí. Cara, achei umas palavras aqui sinistras, mas quase que eu não acho o termômetro. São 10 palavras. São 13, chefe. Achei 13. São 13, são mais, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, são mais. Tem depois aqui mais uma, 2, são 15. 14, são 15 palavras, chefe. 15. Eu achei 13. Bom, pessoal, acho que a ideia daqui era a gente pensar um pouquinho sobre a caixa de primeiros socorros, depois esse link fica à disposição, dá para você começar de novo, né? Mas são 15 palavras. Só complementando aqui, né, a chefe Aline, que pelo que eu estou entendendo é médica, né, chefe? Ela está comentando aqui que o médico tem sim a obrigação de prestar assistência, né, em casos de urgência. Aí no exemplo que a gente estava falando ali, uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, não é um caso de urgência. Na verdade, todas as pessoas têm obrigação de prestar alguma assistência em caso de urgência, né? No médico, ele corre o risco de perder o seu CRM se não o fizer. Tá? Muito obrigado aí pela contribuição também, chefe Aline. Mas, dando sequência aí à nossa fala, né? A gente também tem que colocar dentro do nosso dia a dia escoteiro, principalmente, uma questão de uma conduta de segurança. E aí tem alguns pontos que eu coloco para vocês que tem que estar sempre em mente. Temos chefia suficiente, conhecemos o local que estamos, temos uma programação detalhada, temos o equipamento necessário para essa programação, temos os participantes com um conhecimento mínimo para fazer qualquer tipo das atividades da programação, temos os pais cientes de tudo que vai acontecer e temos recursos extras para uma emergência, alguma coisa nesse sentido. Aí a gente conversa um pouquinho sobre... Opa, para frente. Quando a gente fala aí da questão da chefia, acho que na guerra, né, o pessoal tem aquele ditado que quem tem dois tem um, né? E eu falo que no escotismo também. Quem tem dois chefes numa sessão tem um. Por quê? Porque o chefe, se tiver alguma emergência, alguma necessidade, o chefe precisar se ausentar, acompanhar um outro jovem, né? As crianças não podem ficar sozinhas. Daí a gente comenta até um caso muito clássico, e eu conversando até com o nosso diretor ontem, né, sobre esse, a gente tem um caso clássico no escotismo que faz mais de 30 anos e até hoje assombra o movimento escoteiro, que é o escoteiro desaparecido, Marco Aurélio. Recentemente foi aberto o caso dele novamente por um motivo de que tinha uma suspeita de onde a alçada podia estar escondida. No fim, até o momento não acharam nada. É um caso conhecido internacionalmente, né? Tem várias teorias. Que o chefe levou a criança embora, outra que a criança fugiu dos pais. Tem a teoria que alguns alienígenas levaram o jovem embora. Então, teorias é que não falta. Cada um pode escolher a que vai acreditar. Essa é a mais plausível. Agora, o que é fato dessa história inteira é que, sim, o chefe cometeu um erro gigantesco de estar numa atividade sozinho.
Ele era o único adulto responsável, né? E aí, quando um outro jovem se machucou, não restou alternativa a não ser pedir para um dos jovens, e no caso era o escoteiro Marco Aurélio, que fosse buscar ajuda, né? E essa ajuda nunca chegou e o escoteiro nunca apareceu até o momento. Então, se você não tem um chefe para te acompanhar, você não pode fazer atividade externa. Ah, mas meus jovens, não pode. Aí, também, qual que é a solução desse problema? É a mesma resposta que o chefe Luciano deu. Cabe à diretoria do grupo aí buscar escotistas, treiná-los, colocá-los no sistema de formação do movimento escoteiro e aí, a partir disso, ele começar a contribuir. Até então, você não pode fazer atividade. Ah, mas tem um pai que pode acompanhar, não sei, regente. O pai, ele também não tem o conhecimento do escotismo. Ele serve para dar uma força, um apoio. Por isso que a gente chama de pai de apoio. Ele é um apoio, né? Ele não pode ser o ponto focal aí de uma situação. Então, é importante que, sim, primeiro passo, tenham a chefia. Segundo passo, tenha o local, conhecimento do local. Onde vocês estão? Né? O que tem perto, o que tem longe? Se chover Celso, muito, muta. tem um lugar. Opa. Continuando. Tem o local, temos a programação correta para essa atividade. A gente sabe que horas as crianças vão almoçar, que horas as crianças vão tomar banho, que horas elas vão dormir, que horas elas estarão num jogo. Isso tem que estar muito claro para todos os chefes. Quando a gente fala de equipamento, também é importante, qualquer coisa que vá fazer, se vai fazer um rapel, precisa testar as cordas, testar o equipamento, ou até uma coisa bem simples mesmo. Puxa, vai fazer um cabo de guerra, tem que ver onde vai ser feito esse jogo. Né? Os participantes, não adianta você querer fazer um acampamento super mega radical, sendo que a sua tropa nem a barraca aprendeu a montar ainda direito, né? Onde eles vão dormir, não consegue nem esticar a barraca. Então isso é importante. Os pais têm que saber de tudo, né? E recursos extras. Temos uma caixa de primeiros socorros, temos aí um carro de apoio que fica à disposição, o local pega celular se precisar chamar uma ajuda, alguma coisa nesse sentido. Então, essas são condutas de segurança necessárias aí para o escotista. E seguindo, a gente vai agora para o principal da nossa UD, que é o plano de segurança. O plano de segurança, ele não é um documento, mas não tem um modelo exato. O que tem é o conteúdo que ele precisa ter, né, desse plano de segurança. Então, para toda atividade, vocês têm que ter esses itens detalhados aqui, que é o que você vai informar os seus dirigentes institucionais e que você, como chefe de seção, escotista, é encarregado de providenciar, né? Então, o local da atividade, um mapa de acesso, qual que é o tipo de atividade, a caminhada, é uma jornada, é um passeio no parque, quais são os meios de transporte que vocês vão utilizar. Vai todo mundo de ônibus, nós vamos fretar um ônibus para as crianças, ou não, cada pai vai ser responsável de levar o seu jovem até o local e depois ir buscar. Isso tudo tem que estar mais claro. Quem que são as pessoas que estão responsáveis nessa atividade? É a lista de chefes. Vai chefe tal. Minha seção tem 5 assistentes, por exemplo. Mas todos estarão nessa atividade? Não, tem um chefe que na semana vai estar trabalhando. Então já é menos um. Aqui é definir quem estará lá, né? Quem que são os participantes? Qual que é o telefone de contato no local? Às vezes a gente, mas tem o celular do chefe. Se o seu celular não estiver funcionando, como que esse contato acontece? Telefones do apoio do local também, coisas próximas que você possa precisar. Entidades de segurança e saúde avisadas sobre a atividade. Por exemplo, né, se for um passeio ciclístico, é importante a polícia estar ciente, a Secretaria Municipal de Trânsito estar ciente que você vai estar lá passando lá com 20, 30 escoteiros de bicicleta. Isso é importantíssimo.
Autorização por escrito dos pais, a gente já falou isso. Material de primeiros socorros, também já passamos disso. E aí, coisas de dia a dia, local, data e hora de saída e retorno e a programação da atividade. Então, esse esqueleto aqui é o plano de segurança. Se ele vai ser no timbrado do grupo, se ele vai ser de forma eletrônica num formulário do Forms do Google, se ele vai ser alguma coisa que você tenha que preencher ali no WhatsApp e mandar para o presidente. Mas é importante que os seus chefes e vocês tenham isso no dia a dia. Em toda vez que for fazer uma atividade, colocar, já definimos o local, legal, já fizemos o mapa de acesso, né? Isso é coisa que é básica, mas infelizmente a gente tem visto aí esses erros acontecendo. E acreditem, é aí que mora o perigo. É aí que o problema acontece. Dito isso, né? Então agora eu vou depois mandar em PDF pro Luciano essa apresentação para que vocês tenham todo esse conteúdo, tá? Da parte assim a nível de segurança, o principal da nosso B era esse tema. Mas eu tenho uma coisa que eu queria incluir que não está oficialmente na base de segurança aqui, de segurança 2 desse curso, né? Mas eu acho muito importante e acho que não, com certeza vai agregar um pouquinho mais aí para a gente. Porque o escotismo, ele, em linhas gerais, ele sempre tenta trabalhar o máximo possível para que não haja um acidente, uma situação ruim em relação à segurança, né? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Você tem que prevenir o máximo que for possível dentro de uma situação de emergência. Mas a gente, enquanto sistema de informação, eu acho que fala pouco de quando tem uma emergência. E aí a gente acaba também gerando outros tipos de problema. Eu vi que a chefe Camila perguntou como levanta a mão aí. Chefe Camila, abre seu microfone, pode falar já direto. Eu também não sei como levanta a mão. Dá para ouvir, chefe? Agora estou vendo. Na verdade, eu tenho uma questão aqui que também é mais para o administrativo, porque é um caso que aconteceu aqui na região há uns 15, 20 anos atrás. Uma das fundadoras de um grupo aqui teve um problema com o filho dela, Lobinho, em uma atividade, que o chefe responsável pela sessão era outro, né, pelo ramo Lobinho, e nessa atividade o filho dela veio a óbito. E eu fico me perguntando o que é que acontece, qual a responsabilidade do chefe, porque esse chefe do ramo responsável pela atividade, ele foi expulso do grupo dela e ficou vagando assim por outros grupos. Não teria qual seria a responsabilidade do escotismo para essa pessoa, né? Quais seriam as penas, as penalidades? Ele seria expulso da região? Eu não entendo essa parte. Acho que vamos lá, né? Aí vou responder, apesar de não ser uma questão de fato de segurança, é a questão do que aconteceu depois, né? Mas Isso. o Luciano sabe bem que eu não gosto de deixar nenhuma resposta em aberto. Chefe, quando a pessoa é expulsa do grupo, ela não é expulsa só do grupo, ela é expulsa do movimento escoteiro. Esse é um ponto que tem. Então, assim, se o cara foi expulso de um grupo, ele foi expulso do movimento escoteiro. Ele não pode ir para outra região, ele não pode ir para outro grupo. Ele não. Agora, o que acontece? Esse processo foi feito certo? A pessoa foi de fato expulsa ou só falaram, sai do grupo? Por quê? Isso tem que ser registrado no Paxto para quando for tentar renovar o registro dessa pessoa em outro lugar, ele ser bloqueado. Ele fala, esse membro, esse CPF já está expulso do movimento escoteiro. Então, aí é um erro mais administrativo. Quando falou do acidente, né, e eu coloquei aqui, se você voltar, acho que eu até eu mesmo volto aqui
A gente tem as responsabilidades civis, né? Aqui. Então, assim, qualquer coisa que é igual você no trânsito atropelar uma pessoa. Você vai responder por esse atropelamento, né, civilmente. O que acontece? A instituição União dos Escoteiros do Brasil, se você cumpriu todos os requisitos de segurança, tudo mais, ela vai entender que pode ter sido, inclusive a lei também pode entender que foi uma fatalidade, uma coisa assim. Mas você responde sim, civilmente, por qualquer caso. Um caso desse como esse, eu tenho certeza que a pessoa, se não terminou de responder, está respondendo ainda, né? Então, é importante a gente tomar todos os cuidados, todas as precauções. Agora, se o grupo não fez a forma correta, não desligou, aí o grupo também está cometendo um erro perigosíssimo. Porque, vamos dizer, a pessoa fez isso, eu não sei de onde a chefe está falando, mas daí o cara muda para outro estado onde ninguém conhece ele. E aí ele volta para o movimento escoteiro. Não tem nada no pacto dele. Como que o chefe daquele outro grupo, tudo bem, se ele fala que já é membro, as boas práticas do escotismo diz que você deve passar a mão no telefone e dar uma ligada para o outro presidente e perguntar, olha, como é que esse cara está querendo ser chefe aqui, né? Tudo bem? Isso aí é uma boa prática, não é, está duvidando da pessoa. Não, é uma boa prática. É saber quem está entrando no seu grupo escoteiro. Mas agora, se o processo está feito corretamente, ele nem consegue ir para outro grupo, porque isso já está registrado. Isso fica lá, fica travado, o CPF, por isso que começou-se a exigir o CPF no Paxto há alguns anos atrás. Porque aí a pessoa tá registrada ali que tem uma pendência, né? Então, aí nesse caso, né, falhou a segurança, com certeza, para ter acontecido alguma coisa dessa, falhou no planejamento, pode ter sido uma fatalidade, não conheço o caso, mas também o grupo precisa se cercar das informações corretas e dos procedimentos corretos. O procedimento no movimento escoteiro só existe para preservar a instituição. Quando eu falo instituição, estou falando do seu grupo, não a UEB em si, do seu grupo mesmo. Entendeu? Então, isso também tem que ser muito bem colocado, tá? Espero que tenha entendido. Chefe Camila, acho que tinha mais alguma pergunta? Acho que não, né? Opa, uma mão levantou aqui. Gisele, abre o microfone aí, chefe Gisele. Tá fechado seu microfone ainda, chefe. Chefe Gisele. Agora ela baixou a mão, não sei se ela desistiu de perguntar. Chefe, se quiser perguntar, você interrompe à vontade aí, tá bom? Para finalizar minha fala com vocês, até para não estourar o meu tempo, né, é nesse ponto que eu queria encerrar um pouquinho a nossa conversa. Nós fazemos o máximo possível para que não aconteça alguma fatalidade, né? A chefe Gisele acho que está com alguma dificuldade técnica aqui. Se quiser perguntar pelo chat mesmo, chefe. Para que não aconteça alguma fatalidade. Mas quando acontece, nós escotistas também temos que tomar em pouco tempo as decisões mais corretas. E isso é um ponto que eu acho que a instituição trabalha pouco. O nosso foco, sim, é a prevenção de qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de situação complicada. Agora, se isso acontecer, nós também temos que tomar as decisões corretas. Chefe Carlos Romero, quer falar? Pode abrir o microfone aí, chefe Carlos. Eu acredito que os microfones estejam abertos, né, Luciano? Alguns conseguiram falar, né? Então... Tá aberto. Tá. Então, pode... Chefe Carlos,
pode abrir seu microfone e fazer seu levantamento. A chefe Gisele ia fazer um complemento. Também tá... acho que foi, chefe Carlos. Fala aí. Pode falar, chefe Carlos. Oi, sempre alerta, bom dia. Uma das coisas, eu sei, só está fugindo, eu vou fugir um pouquinho, mas não tanto. Eu participei de uma webinar essa semana. Um dos itens também da gente, para preservar a jovem feminina, tendo na caixinha de primeiros socorros também o absorvente. Eu sei que não está tão ligado a isso, mas é que eu participei dessa webinar e eu só achei relevante colocar. Tá? Desculpe a intromissão. Não, que isso, com certeza é importante, né? A gente pega aí, hoje em dia, as jovens, até escoteiras, já começam a entrar no seu período de menstruação e pode, às vezes, esquecer, pode também dar um azar, né? Vou falar azar porque se está no meio do acampamento, a menina tem a primeira experiência menstrual, e aí a importância de ter uma chefe junta para acompanhar, para ajudar, e infelizmente num caso desse, até se ela não se sentir bem, quiser ir embora, isso tem que ser levado em consideração, né? Que pode acontecer ainda mais na idade de 12, 13 anos, um pouquinho mais acima, a jovem ter aí a sua primeira menstruação e você não escolhe onde acontece isso, né? Então, se for numa atividade, a chefia tem a obrigação de dar o bem-estar. A gente fala um pouco mais sobre isso, na verdade, um pouquinho no curso avançado, que daí entra um pouquinho de segurança também em relação a bullying, em relação à saúde alimentar, tá, chefe? Então, não é um tema que está esquecido, não, só não é um foco muito maior para esse curso aqui. E, gente... Ok, obrigado. De nada, que isso. Chefe Ronaldo também quer falar... Chefe Ronaldo, faz a versão rápida da tua pergunta. Estou brincando com o chefe Ronaldo, mas é porque eu sou o APF dele no dirigente. Na verdade, só quero reforçar que foi muito legal que o chefe Carlão falou, chefe Carlos, porque assim, aqui no grupo, pelo fator de ter muita menina, 78% do grupo é menina. Então, as meninas fizeram um trabalho que ele consiste... que elas, como convivem muito tempo juntas, a menstruação delas é muito próxima. Então, a gente procura agendar o acampamento no período que está fora do ciclo delas, para evitar um pouco esse negócio, porque fica muito sobrecarregado. O acampamento se acaba transformando numa luta para a mulher, né? Porque é muito legal. Esse tipo de programação, é lógico que é bem complicado. E assim, o que a gente tem que ter em mente, né, e isso é uma coisa que as mulheres sabem falar com certeza bem melhor, é uma coisa que vai acompanhar uma mulher praticamente pela vida inteira, até chegar aí numa idade mais avançada. Então, dentro do possível, elas têm que ter, sim, aprender a lidar com isso, hein? Porque infelizmente vai ser uma coisa que tem. Então, vai estar trabalhando, vai estar estudando, vai estar em algum... Então, aos poucos, a gente tem que ir, sim, orientando nesse sentido, ainda mais quando são as jovens que estão começando, né, nesse processo menstrual. Mas, com certeza, é importante isso aí. Para finalizar, pessoal, eu ainda vou deixar aqui uma última brincadeira com vocês, que é o que fazer em caso de um acidente. Então, também coloco aqui que ele tem várias questões, várias situações, e você tem que classificar ela. Qual que é a situação que você tem que ver antes do acidente, qual que é a situação que você tem que ver durante uma situação ruim, né, esse acidente, e qual que é a situação que você tem que ver depois do acidente. Tá? Esse é um plus, não faz parte oficialmente dessa UD, mas eu acho que é um tema que a gente tem que ter um pouquinho aí de preocupação, porque eu vejo que também tem muito erro acontecendo quando acontece o acidente, né? Aí os erros da chefia geram outras situações piores.
Então, se vocês puderem clicar nesse link e montar, também é no sistema de acerto e erro, e também ele classifica os mais rápidos, né? Não necessariamente todos têm a mesma quantidade de ações, tá? Eles têm a mesma quantidade de espaços, mas não são todos que têm a mesma quantidade de ações. Podem clicar aí. Bom, acho que todos conseguiram fazer, né? Se não, podem ir fazendo em outro momento. Eu também vou mandar as respostas para o Luciano, o print das respostas corretas, tanto da caixa de primeiros socorros, quanto desse de antes, durante e depois, tá? Para que você possa corrigir. Mas a ideia era essa, era tentar brincar um pouquinho sobre esse pensamento. Eu quero que vocês, enquanto chefes aí nos grupos escoteiros, na unidade escoteiras locais de vocês, tenham aí esse comportamento de segurança, que eu acho que é o que o escotista precisa ter, que é a farra mesmo é para os jovens, tá? Se você tem que estar ligado ali o tempo todo, e sim, talvez 24 horas. É por isso que é bom ter uma equipe, você revezar um pouco. Um fica, outro descansa. Mas é esse o processo que a gente tem que ter enquanto movimento escoteiro. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que queira colocar, abrir aí para, além das que a gente já comentou alguma coisa? Quando não tem pergunta, né? Ou o pessoal não entendeu nada, né, Luciano? Ou foi muito bem explicado. Eu espero que esteja na segunda opção. Ainda mais esse tema. Mas eu estou certo que não é a primeira, é a segunda. Isso foi bastante claro aí na sua exposição, Rodrigo. Então, agradeço a todos aí, agradeço a direção do curso pelo convite. Parabéns a vocês que estão aí buscando conhecimento, buscando se aprimorar para, com certeza, ter um escotismo de maior qualidade aí na onde vocês atuam. Isso é muito importante. E espero vê-los em breve aí no próximo encontro das rotas de aprendizagem que a gente tem vivenciado aí enquanto escotistas e dirigentes do movimento escoteiro. Da minha parte hoje, né, encerro por aqui. Eu vou ter mais uma contribuição no curso falando um pouquinho de projetos, mas essa vai para o vídeo, né, chefe Luciano? Então, a gente tem, não sei se estraguei a surpresa aí, mas acabei falando, né? Mas a chefe Camila colocou uma questão aqui só para a gente voltar, né? Eu entendo a parte de prevenção, só não conheço o trâmite da UEB, né?
o trâmite de União dos Escoteiros do Brasil, chefe Camila, na verdade, ele fica muito mais voltado na responsabilidade do dirigente do seu grupo. Então, ele tem uma questão mais nesse sentido. Quando a chefe colocou daquele exemplo que a pessoa acabou sendo expulsa, não é uma questão de segurança, é uma questão de procedimentos disciplinares, salvo engano, é só no avançado, né? Então também não é um tema que vocês vão ter por aqui. Mas aí é um procedimento disciplinar, porque você deixou de fazer alguma coisa, você deixou de prestar um socorro, você deixou de tomar as precauções necessárias. E aí um escotista pode e, inclusive, deve ser punido por esse tipo de coisa. Eu sou a favor que esse escotista que tomou a atitude irresponsável seja punível, tanto no âmbito escoteiro, aí falando de UEB, quanto no âmbito civil, se for o caso também. Então, a gente não está brincando aqui, pessoal. É isso que é importante. Nós não estamos brincando. Nós temos que levar muito a sério o nosso trabalho, porque qualquer jovem que volte um pouquinho machucado, né, é uma experiência ruim para ele. Eu costumo falar que o pai é teu amigo, né? O pai gosta, acha bonito aquele trabalho que você faz voluntário, até o momento que o filho dele volta com o braço quebrado. Aí esse pai te odeia para sempre. Porque qualquer pessoa que é pai ou mãe aqui sabe que não pode encostar um fio de cabelo no seu filho que você já fica louca, ou louco ou louca. Então, o pai é teu amigo até o momento que o filho dele volta machucado para casa. Aí ele vai ser o seu pior inimigo. Então, não criem inimigos. Continue com os pais amigos. Essa é a minha dica. Agradeço a todos. Espero vê-los em breve em outras oportunidades. Novamente agradecer a direção do curso aí pelo convite. Estou sempre à disposição, que eu puder contribuir, contem sempre comigo. E um prazer rever alguns amigos aí, chefe Gabriel, Moisés, Ronaldo também, chefe Luiz Ferraz, presente. Não dá para ver todo mundo aí, né? Lausa, que fazia um tempinho que eu não via, chefe Kátia também. Então, um prazer muito grande estar com vocês. Caso fique alguma coisa, alguma dúvida, o chefe Luciano tem meu contato. Se precisar, pode passar para quem necessitar. Ok, chefe? Chefe. Oi. Oi, desculpa, só posso fazer uma pergunta assim, rapidinha? Pode sim. Então, como que eu devo proceder quando acontece assim? A gente dá uma orientação para os pais de uma atividade, por exemplo, vai fazer uma trilha, né? E a gente fala, olha, por favor, tá? Deem atenção ao calçado do jovem, né? Que às vezes o jovem vai com alpargata, né? Vai com um tênis inadequado, né? Para a trilha. E a gente deixa esses itens de segurança muito claros na reunião, né? A gente passa o calendário e quando chega na atividade, tá o cara lá com tênis totalmente inadequado para aquela atividade, com roupa inadequada, com lanche inadequado, né? E aí como que faz, né, para contornar essa situação do jovem não correr um risco, sendo que foi passada uma orientação tanto para ele quanto para os responsáveis? Então, chefe Juliana, muito bacana essa pergunta, né? A gente tem que entender, é muito difícil ter uma resposta padrão para isso, né? Que tem todo um contexto envolvido, quando a gente fala de equipamento, quando a gente fala de condições, né? Você comentou do lanche, a gente sabe que às vezes tem jovem que não tem uma condição financeira de propor um lanche muito bacana. Mas vocês, enquanto escotistas, têm total liberdade e autoridade para, se não sentir segurança, falar para o jovem não ir. Se você sentir que, por algum motivo, vou falar um caso bem extremo aqui, para ficar bem clara a minha colocação. Vocês vão fazer a caminhada e o moleque está lá de chinelo. Não, você não pode ir, porque você está de chinelo. Era para vir de tênis. Não estou nem entrando na qualidade do tênis. Mas eu gosto de andar de chinelo. Você não. De chinelo você não vai participar. Pode voltar para sua casa, volta lá para seu pai, mas você não participa dessa atividade. Se você não sentir que você tem também todos os aspectos de segurança, você tem. Mas o jovem vai ficar chateado. Vai ficar chateado sim. Mas se ele voltar, se tiver um acidente, você e ele vão ficar chateados. Daí vão ser duas pessoas chateadas. Eu tenho certeza que ninguém aqui está querendo causar nenhum dano a nenhum dos jovens.
Mas se você não sente segurança no que ele trouxe, no que ele fez, por exemplo, quando eu era chefe de tropa escoteira, e eu ia coordenar a jornada, né, eu calculava o peso do jovem em relação ao peso que ele consegue carregar. Eu pesava o tamanho da mochila do jovem, e se não tivesse dentro do que... Agora de cabeça não me lembro o cálculo, eu tenho anotado, né, mas acho que você consegue carregar 1/3 do peso do seu corpo, alguma coisa assim. Se não tivesse a quantidade, ele não ia. Como que ele fazia? Tirava. Daí o jovem tirava. A jornada era de um dia para o outro, tinha 3 tênis na mochila. Daí eu dava a opção: tem que chegar, essa mochila tem que pesar até 6 quilos aqui, tá? 7,5. O que você vai tirar aí? Aí ele vai tirando. Então, assim, se não fizer isso, não vai. E era muito claro isso. Então, a gente tem que ter esse trabalho. Agora, quando você já está também tendo uma dificuldade em relação aos pais, aí minha sugestão, aos pais cumprirem os pré-requisitos, minha sugestão é sim que você, mas aí eu te aconselho aí junto com um dirigente do seu grupo escoteiro, né, ter uma conversa e falar: pai, a gente está vendo algumas situações que vai chegar num ponto que a gente vai ter que falar para o seu filho não ir mais. Porque não tenho tênis, não tenho algumas questões, acho que assim, hoje em dia a maioria dessa parte de calçado, em linhas gerais, são bons, mas a gente tem que ter esse entendimento e tem que ter essa clareza, né? E o pai tem que estar ciente que se não cumprir o combinado, não vai dar para seguir, né? O combinado não sai caro, né? Tem aquele ditado. Então, a gente tem que sempre ir para esse lado e manter nossa posição, chefe. Uma coisa mais simples que sempre acontece, chegou lá na porta da atividade e o jovem esqueceu a autorização. Esqueci a autorização, não sei o que, tal. Não vai. Não vai. Porque se você dá um azar, quando eu era jovem, eu fui sem autorização para uma atividade e quebrei a perna. E meus pais nem estavam na cidade, minha avó que tinha ido me levar lá. Isso aconteceu, quebrei a perna numa caminhada escoteira. Tudo bem, não deu nada porque, né, meus pais não fizeram nada, mas e se decidissem ter feito? Seria um problema. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade e, se for preciso, manter a nossa palavra. A responsabilidade da atividade é sua. Se você não sentir segurança em alguma coisa, você tem todo o direito de cortar fora. Tá ótimo, obrigada, chefe. A chefe Kátia está colocando que é 20% do peso aqui. Obrigado, chefe Kátia. Tava de cabeça, não estava lembrando. Então, agradeço aí a oportunidade novamente. Não sei se não tivermos mais perguntas, acho que retoma aí a palavra ao chefe Luciano para dirigir. E contem comigo o que precisarem aí. Chefe Rodriguinho. Oi, chefe Celso. Bom dia, obrigado pela exposição. Em questão de segurança, nós como chefes, supondo que estejamos num acampamento e a gente vê um outro chefe colocando o grupo em risco, um jovem em risco, como proceder nesse momento? Porque gera uma situação que vai criar uma grande desarmonia entre a chefia, né? Tem como a gente barrar, impedir, falar: não vou deixar o jovem entrar nessa água gelada, passar nessa pinguela que tem risco? Então, assim, né? Quando a gente é escotista, né, e está numa atividade com o grupo todo, com todo mundo ali junto, eu acho que todo mundo é responsável pelas crianças daquele grupo, né? Então, se um jovem está ali na nossa sede, eu sou um tipo de escotista que eu falo que eu quero para quem seja. Né? Se o chefe Luiz Carlos Gabriel, que está aqui na sala, que é o mais antigo aí do Brasil, estiver fazendo uma coisa errada, eu vou lá chamar a atenção dele. E eu não estou nem aí se ele vai ficar chateadinho comigo, porque a minha parte eu fiz. Agora, também é importante, né? É lógico, a nível hierárquico, vamos falar assim, né? O escotismo ele tem aí uma hierarquia. E aí a gente, lógico, tem que... Quem que é o maior nome dentro de um grupo escoteiro? O presidente do grupo.
Então é importante você ir falar, ó, não quero que os jovens façam, estou achando ruim, tal. E se o presidente tomar a decisão de seguir com isso, a responsabilidade vai ser dele. A responsabilidade vai ser desse presidente. Agora, você, enquanto escotista, não quis. E os seus jovens? Os meus não vão participar. Então, a gente tem que, sim... E por quê? Porque você acha que não está seguro. E se o outro chefe não conseguir provar que está seguro, você tem que manter sua posição. Tem que manter a sua posição. Não, eu continuo achando que está seguro. Você tem que me mostrar. A hora que eu mudar, que eu ver ali que está seguro, eu deixo. Senão, não. Então, é importante a gente ver isso. Segurança é responsabilidade de todo mundo envolvido no movimento escoteiro. Todo mundo. Eu já chamei a atenção eu já cancelei a atividade de pessoas de outro grupo. E o chefe, sim. Eu entendo quando você fala que gera uma situação. Quem que é esse chefe para vir falar? Pô, eu sou o cara que eu tô achando que não tá seguro. Se você não me provar o contrário, a gente vai ter algum problema aqui, sim. Então, a gente tem que se impor. Quando é com segurança, ela tem que ser, como eu disse, a primeira preocupação do escotista. Né? A segunda é manter as amizades. Olha só o nível que você tem que colocar a segurança. A primeira é cuidar da segurança. A segunda é manter a amizade com os outros chefes. Então, coloca dessa forma, que eu acho que a gente tem que se impor, tem que se colocar, tem que alertar e tem que passar a nossa preocupação, sim. Agora, se a diretoria do grupo quer manter, é uma responsabilidade que eles estão assumindo. Você, então, lava minhas mãos, como dizem, né? Mas é importante, sim, a gente falar sempre, independente de qualquer coisa, que é tudo um movimento escoteiro. Então, é importante falar assim, mesmo que isso gere um pouquinho de desconforto entre a chefia. Um desconforto maior, com certeza, vai ser um jovem machucado. Não tenha dúvida disso, que é um desconforto maior do que um chefe ficar chateado com você por algum motivo. Perfeito. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? Situações aí? Acho que agora seguimos, chefe Luciano. Obrigado aí pelo tempo. Ficou com um pouquinho do atraso. E sigo à disposição de vocês. Obrigado, chefe Rodriguinho, por mais uma brilhante participação aí. É sempre bom ouvi-lo aí, nos enriquecer com o seu conhecimento. Quero destacar, reforçar aí a posição do chefe Rodriguinho com relação a situações onde você percebe riscos de segurança. Né? É importante, deveria ser obrigatório o escotista interferir nesses casos, né? Porque um acidente, ele nunca é isolado, ele sempre é um sistema, né? Ele é uma somatória de pequenos elementos que chegam, né, tem como consequência o acidente, né? E muitas vezes quem está conduzindo a atividade não percebe certos problemas que podem estar acontecendo, né? Uma vez eu fui no grupo escoteiro que eles estavam fazendo uma brincadeira de carrinho de rolemã na lama, né? E aí, um determinado ponto ali você percebia na corrida, né? Um jovem ficava no carrinho, outros jovens ficavam puxando o carrinho, e aí você observa nitidamente que se um escoteiro ali apoiasse no rolemã, poderia ter um acidente sério, né? Eu não tive dúvida em chegar para o escotista que estava acontecendo a atividade e falar para ele: olha, amigo, para. Mas por quê? Para, depois a gente conversa. E daí ele encerrou a atividade, eles foram fazer outra coisa, eu expliquei qual era o ponto para ele, ele entendeu, né? No grupo escoteiro tem que ter um combinado entre os escotistas. Olha, se você vê alguma coisa que esteja ameaçando a segurança dos jovens, pode chegar. Tem que ser um combinado da chefia para não gerar esse mal-estar. Então, todo mundo já está previamente predisposto a ouvir uma questão de segurança. Aí diminui aí a questão das suscetibilidades entre os adultos, né? E com relação à questão do tênis, Rodriguinho, acho que é importante destacar também a questão do escotista fazer o acompanhamento individual dos jovens, né? Esse ponto que o Rodriguinho falou, depende, tem que ver qual é o contexto, é muito importante, né? Qual é a situação daquela família?
ele está com aquele tênis porque não tem como comprar outro tênis, ele está com aquele lanche porque não tem como comprar outro lanche, ou é porque o pai não quer, tem uma certa displicência. Tem que fazer uma análise individual aí do contexto do aluno, do escoteiro, jovem, né, para saber como interferir. Né? Se é um caso de falta de acesso por questões financeiras, por exemplo, de repente o grupo escoteiro pode até ver uma forma de financiar isso. Agora, quando for por questão de realmente descaso dos pais, nós vamos chegar para os pais e realmente falar, olha, a gente vai, se ele não apresentar os requisitos que a gente está pedindo e você tem condição de oferecê-los, né, ele vai ficar de fora. Daí não adianta responsabilizar o escotista, né? A gente fica sempre com dó nesses casos, né? Mas, né, quando a gente manda um jovem de volta para casa e a culpa é dos pais, o pai vai ouvir um pouco também, né? Daí, na próxima atividade ele vai ficar mais atento.